Boa noite, povo de Deus, que a paz seja convosco, amém. Convido, amados irmãos, a colocarem em pé, colocarem a mão tudo no seu coração, fechar os seus olhos. Você que está em casa, que Deus te abençoe. Culto abençoado para nós, para você que está nos assistindo através do Facebook. Deus te abençoe em nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradecemos, Senhor, porque o teu poderio e senhorio se manifesta em nossas vidas, na vida de cada irmão, de cada irmã, e que nessa noite, Senhor, possa ser uma noite de bênção, de vitória, de conquista, aonde a manifestação do teu Espírito possa ser real na vida de cada um, de cada irmão e irmã. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e como a tua palavra diz, que possamos nessa noite, Senhor, sermos benditos, abençoados, prósperos e, acima de tudo, cheios do teu Espírito. É o que te pedimos nessa tarde, nessa noite, em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, e comparar ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, Jesus, nós te adoramos e glorificamos o teu santo nome, declaramos com a nossa voz este lugar. Perto, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, solta sua voz. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti,
Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente, somente a ti, Jesus. Levante o teu semblante, comece a adorar ao Senhor, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é na sua vida. Socorro bem presente em meio à angústia, a minha e a sua fortaleza. Aleluia, aquele em quem devemos confiar e acreditar que um dia voltará para buscar-nos, para buscar uma igreja lavada, remida, aleluia, e cheia do teu Espírito. Aleluia, vai adorando, vai glorificando, vai bendizendo e exaltando o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, te adoramos, Jesus, porque tu és grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga mais uma vez: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Comece a aplaudir, glorificar e exaltar o nome daquele que é grande. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, boa noite. Que a paz seja convosco. Quero deixar uma palavrinha para você nesta noite, para Deus falar no teu coração. No Salmo 37:3, não precisa você pegar não, eu vou ler aqui. Salmo 37:3, confia no Senhor e faz o bem. Habitará na terra e verdadeiramente sereis alimentado. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Você crê nisso? Então dá uma salva de palmas para o Rei do Rei, Senhor do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senta. Eu já fiz o culto hoje de manhã aqui, viu, Jimmy Clay? Das 9 às 10, aí eu fui para casa, aí eu volto às 5h30 para continuar. Da libertação das 18 horas. Mas essa semana eu tive uma alegria. Uma alegria. Quando eu vejo Deus operar, quando eu vejo Deus fazer a maravilha, eu me emociono, sabe, Jamie? E eu tenho um culto aqui na quinta-feira, meio-dia, e tinha uma jovem senhora, casou, já há 5 anos, e tudo o que ela queria era ser mamãe. Tudo o que o marido dela queria é ser pai. Mas os médicos jogaram água fria nela. Diz que ela não tem condições de ser mãe. E ela conversou comigo, e eu disse assim, e o que é que o médico dos médicos disse? Que médico dos médicos? Jesus. Ele disse, você pode. Todas as coisas. Naquele que confia em mim, pode todas as coisas. Vamos entregar esse caminho ao Senhor. Quinta-feira ela veio aqui, me deu um abraço bem gostoso. Chegou perto de mim e disse, estou com 3 meses. Esse é o Deus que eu sirvo. Muitas vezes, o diagnóstico do médico é colocado por terra pelos médicos do médico. Para os médicos, eu não poderia estar falando, eu não poderia estar andando, eu não poderia estar ouvindo. Por quê? Como espírito, eu era surdo. Quando eu era espírita, eu era surdo. Você sabia que eu era surdo? Além de ser viciadão, né? Quando eu tive o AVC, quando eu tive o derrame, uma overdose, eu fiquei paralítico, não mexia nada. Qual que era o diagnóstico do médico? Nós vamos salvar a vida dele. Mas a senhora vai ter uma criança para cuidar para o resto da vida. Vai ter que dar banho, limpar, dar de comer. Nunca falei com Deus. Sempre aprendi, desde que eu nasci brincando dentro de um terreiro de candomblé. Era da minha mãe. Desde que eu nasci, eu aprendi que eu tinha intercessores aqui embaixo, que eu tinha que pedir para eles falar com Deus. Naquela UTI, depois de 15 dias, 87 quilos, fui para 40 e poucos quilos, aí eu vi. O que eu mais gostava vir me buscar. Pela primeira vez eu falei com meu Deus. Pela primeira vez. Pedi uma chance, uma segunda chance. O amor dos meus filhos foi tão grande que eu chorava copiosamente.
fiz um voto com Jesus. Se você me der mais uma chance de vida, eu nunca mais mexo com essas pragas aí. E o resto de vida que eu tiver, eu vou dar para você. Sabe quanto tempo faz isso já? 27 anos. Eu tinha 34. Para a honra e glória do Senhor, estamos aqui servindo a Ele. E eu aprendi que maior hoje é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E que eu fui sim, cavalo e burro do diabo. Mas hoje eu sou templo do Espírito Santo. Você é templo. Você é corpo, alma e espírito. Ou você começa a dar liberdade para o Espírito Santo, ou entra um craquento, ou entra um alcoólatra, ou entra um prostituto, ou entra um drogado, ou entra coisas piores. Lembra-se que Jesus disse? O amor dele foi tão grande, que ele olhou para mim e para você e disse: o que é que vai ser de vocês depois que eu for? Porque espiritualmente nós somos cegos, surdos e mudos. Ele olhou para mim: não vou deixar vocês desamparados. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar meu espírito. Para quê? Para te ajudar no mundo espiritual. Ele vos ensinará todas as coisas. Entre os dons do Espírito tem um que é discernimento espiritual. Sabe o que é isso ou não? Você vê. Você tem discernimento. O James Clay já ouviu falar da descarga do cavalo magro? É mais ou menos assim. Já teve essa tremedeira gostosa? Quem já teve? Levante a mão. Hã? Do nada, né? Daquele... O que é isso, pastor? Isso é bom pra caramba. É bom? É. Alguma coisa muito negativa. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Muito perto, tentando contra você. O Espírito Santo de Deus te dá uma unção tão grande, que você treme. Você treme de cima até embaixo, mas você sente paz. Você sente gostoso. Por quê? Porque vem de Deus. O mundo espiritual existe. Eu conheço bem. Mas eu aprendi uma coisa. Maior é o que está comigo. 1 João 4,4. Filhinhos, sois de Deus. Filhinha, sois de Deus e já os tende vencido. Porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Hoje nós estamos numa campanha vencendo pelo sangue. Hoje eu também vou ouvir uma palavra. Eu convidei pastorzinho lá da quarta igreja, que eu estou conhecendo agora. Pastor Amaral me apresentou. Pastor Jimmy Clays. O Amaral disse: tem uma pregação poderosa. Se o Amaral falou, que o Amaral é meu amigo, está falado. Se coloque em pé, igreja. Você não veio aqui para ver o pastor Lima pregar, né? Você veio aqui para ver Deus falar com você. E ele usa o vaso que ele quiser. Se não aparecer nenhum homem aqui, ele põe uma mula, põe alguma coisa aqui para falar com você. Amém? Segura. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eis aqui, ó Deus, alguém que está se colocando na brecha para que esse mundo não seja destruído. Está escrito que o Senhor está procurando. Está aqui, ó Deus. Usa com poder, com autoridade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fala, Espírito de Abba Pai, de revelação da Tua palavra. Que a gente possa sentir que não é carne e sangue, mas é o Espírito de Deus falando através deste homem. Usa com poder e autoridade, em nome do Senhor. E eu profetizo, ó Deus, que essa revelação vai ser completa, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos receber o servo do Senhor aplaudindo o Senhor Jesus. Que Deus te use. Glória a Deus. Que responsabilidade, né? Pregação de poder. O Espírito Santo de Deus é que se faz presente neste lugar desde a manhã, como o pastor falou. Eu creio que ele também está no seu coração aí também.
Se você der essa abertura, se você der essa oportunidade, a oportunidade é semente de milagre porque Ele possa fazer. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Jimmy Clay, casado ali com a pastora Eliane, é minha mãe na fé. Através dela eu conheci a palavra da mesma forma que o pastor tem seu testemunho de vida, também tem o meu testemunho de vida, mas nós não temos muito tempo, né? Então eu quero já de antemão anunciar já aqui a palavra de Deus. Gostaria que você estivesse abrindo já a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 11. 1 Samuel, capítulo 11. Que bom quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, né? Nós temos a nossa identidade bem definida, né? Muito bom saber que aquilo que está em nós é muito maior do que aquilo que está no mundo. Quando você tem essa convicção, você pode ter certeza que é um homem que não está, e uma mulher que não está alienado às coisas. Você sabe de onde você veio, você sabe o que você está fazendo aqui, e você sabe para onde você vai. Porque para quem não sabe, qualquer caminho serve, mas para nós não, nós temos um destino. A palavra de Deus diz em 1 Samuel capítulo 11, é uma passagem muito interessante. Eu sou um pregador que eu gosto muito, eu aprecio muito a graça. Eu gostaria de estar lendo o versículo número 4, começa ali e diz assim: E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. Por que a igreja do Senhor tem chorado? Por que você tem chorado? Essa seria uma pergunta. Vamos lá para o versículo agora, número 9. Então disseram os mensageiros que vieram: Assim direi aos homens de Jabes Gileade: Amanhã, e aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, muitos se alegraram. Versículo de número 13. Porém Saul disse: Hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: Vinde, vamos-nos a Gilgal e renovemos ali o reino. Glória a Deus por isso. Coloque a sua mão no coração. Vamos estar compartilhando uma oração e posteriormente vamos dissertar esse texto de uma forma bem rápida e transparente e claro. Senhor Deus, querido e amado Pai, te agradeço, Senhor, pela grande oportunidade, Pai, de estar sobre este altar, onde muitos homens de Deus aqui se fizeram, Pai, e creio que o poder está sobre aquele que realmente o recebe como o Senhor e Salvador. E eu lhes recebi, Senhor, um dia na minha vida, e creio que Teu Espírito agora precisa, Senhor, e porque eu necessito, Senhor, me esconder agora todo o conhecimento, toda a sabedoria atrás da cruz do Calvário, para que a sabedoria que vem do alto, Senhor, ela possa estar adentrando este lugar, ao coração de cada um dos irmãos e trazer uma palavra revelada, uma palavra de livramento, Senhor. Uma palavra que venha a trazer transformação e mudança na vida de cada um. Em nome de Jesus, assim eu lhe peço, Senhor, usa meus lábios, Pai, para trazer do trono aquilo que realmente pode mudar a vida das pessoas e que essa palavra, Senhor, ela venha fazer o efeito pela qual, Senhor, ela foi determinado nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Você pode assentar aplaudindo o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estava ouvindo o testemunho do pastor, também tem um testemunho, né? Eu creio que essa palavra, ela tem tudo a ver com os nossos testemunhos, com a vida que estamos levando, né? Principalmente com a situação que nós estamos passando hoje no final dos tempos. A pergunta seria: será que o mundo hoje ele está melhorando ou está piorando? Ou seja, o mundo antigamente ele era melhor ou ele era pior? Então nós ficamos muitas vezes olhando para a tecnologia, para as coisas que estão, e pelas estatísticas, diz que o mundo está ficando cada vez melhor. A palavra de Deus, ela traz um ensino contraditório, diz que o tempo, né, através do tempo, através desse mundo, as coisas estão cada vez mais piorando. Talvez nós possamos até compartilhar dessa ideia das estatísticas, porque realmente as coisas estão mais fáceis. As pessoas vivem mais, as pessoas estão mais aplicadas ao conhecimento, né, da tecnologia e de tudo aquilo, os recursos que nós temos, né, até a vida hoje, né,
ela parece que nos traz, através dos entretenimentos, um prazer maior. E muitos daqueles que são ainda os mais antigos, eu não sei da minha época, mas eu estou vendo aqui que tem muitas pessoas, né, que já estão com uma idade cheio de experiência, né, uma idade avançada no sentido de conhecimento da palavra. Eles são tradicionalistas. A gente diz, né, puxa, o meu tempo era bem melhor, porque no tempo do meu pai, né, nos tempos onde a gente... E eu sou desse tempo, né, eu sou desse tempo, dessa época. Graças a Deus tenho um casamento abençoado por Deus, mas nem sempre foi assim. Também tive muitos problemas. Mas graças à misericórdia do Senhor, e eu prego a graça de Deus, eu sou apaixonado pela graça de Deus, né? Eu vivi minha vida inteira conhecendo a lei. Eu fui filho de militar, meu pai é oficial do exército, era aquele homem que não me abraçava, aquele homem que não, sabe, que não dava palavras de apreciação, era aquele homem que ele era respeitoso, né? Um homem muito correto, mas eu tive essa carência, né, de não poder receber um abraço do meu pai, e já tive dificuldade até de passar para meus filhos, glória a Deus, porque eu tive um casamento, uma aliança bem definida com a minha esposa, pude entender a responsabilidade de uma família e de uma aliança. Justamente em relação a esse texto, vem falar sobre uma aliança, né? Nós estamos falando aqui sobre algo que nos dias de hoje, né, não é tão levado a sério. As considerações, elas são, através do mundo, elas são muito deturpadas, alianças, contratos, né? Eu falei que eu sou um pregador da graça, eu admiro, né, e eu me empenho em conhecer a palavra de Deus, principalmente da nova aliança. Então, se eu tivesse que dar um tema para essa pregação, eu colocaria a importância e os valores de uma aliança, né? Como é importante você, nos dias de hoje, receber uma palavra relacionada a isso, a aliança, o casamento, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Eu, quando olho para a palavra de Deus e eu vejo a nova aliança, eu não desprezo a antiga aliança no sentido de princípios e fundamentos que foram criados, né, para uma determinada época, para um determinado tipo de pessoas, numa determinada região, numa determinada condição, numa certa dispensação. Nós olhamos para trás e nós olhamos as leis que foram aplicadas para o judaísmo, que muitas vezes adentram dentro da nossa nova aliança em Cristo Jesus, e nós a aplicamos como se estivéssemos vivendo dentro de um judaísmo, dentro de um espiritismo, dentro de um catolicismo. Então nós trazemos as tradições, parece que as tradições são muito mais valiosas do que a própria palavra de Deus. Mas quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vê a importância da graça, você vê a importância dessa aliança. Aqui tem um texto que vai falar realmente do desprezo de uma aliança numa antiga aliança, que é do Antigo Testamento. Por isso nós pegamos aqui um dos últimos juízes, que está em 1 Samuel. Samuel, um profeta, que ele faz parte desse texto, aonde vem um homem que ainda não havia sido levantado como rei, estava meio que escondido, não tomava posição, já tinha sido ungido. Nós estamos falando de um rei chamado Saul, né? Ele foi levantado, mas foi desprezado, porque ele era um homem do campo que trabalhava com gado, com isso, com aquilo, e de repente Deus, o povo, as tribos ali reunidas, exigem um rei, como as outras tribos, as outras nações tinham um rei, e eles queriam um rei, e Deus dá um rei a eles, entrega a eles. E você conhece talvez o final da história desse rei. Não foi uma história muito feliz, não foi muito uma história adequada, digamos assim, para um bom começo. A palavra de Deus diz que o final das coisas é melhor do que o começo. A gente olha para a vida de Saul no final de toda a história, parece que não foi tão boa. Mas eu queria perguntar para você, se conhece o começo da história de Saul? Foi uma história maravilhosa, né? Ele não tomava posição, mas chegou um determinado momento que ele teve que assumir a sua posição na questão de governo, de reino. E hoje nós estamos dentro de uma condição em que nós não sabemos governar, nós não sabemos a nossa posição de liderança. E o grande aspecto da igreja, da nova aliança hoje é o quê? É ensinar para os fiéis ter uma vida espiritual. Uma vida espiritual, você conhecer aquilo que realmente tem fundamento, que é a fé. Aqui nós vemos uma história muito interessante, que vai falar
de um líder amonita que ele invade, que ele cerca uma cidade, uma das cidades onde habitava uma das tribos de Jabes Gileade, na região oriental do Jordão. Ele entra, cerca a cidade, uma cidade chamada Jabes Gileade. Ele cerca aquela cidade e está pronto para dar o bote. Ele está pronto para invadir aquela cidade. E daí os jovens dessa cidade, os homens dessa cidade, eles se sentem acuados, pressionados, eles se sentem ameaçados, né, com esse grande exército que cerca eles, porque eles estão presos, sitiados, eles estão ali prontos para perder tudo aquilo que eles haviam construído. Num determinado momento, os jovens, os homens daquela cidade vêm em direção a ele, a esse líder amonita chamado Naás, e diz assim: olha, nós queremos fazer um acordo com vocês, nós queremos fazer uma aliança. Faze uma aliança conosco e te serviremos. Esse líder amonita, ele olha para todos eles e faz uma declaração. Uma declaração que vai deixar você talvez meio preocupado, principalmente para quem tem uma aliança, né? E parece que não reconhece a aliança que tem e faz qualquer tipo de negócio. Vou ler o texto, mas a princípio, esse sujeito ele chega e diz assim: eu faço uma aliança com vocês, com uma seguinte condição. Olha a condição desse sujeito, dessa tribo, digamos assim, desses invasores que vêm ameaçar uma das tribos de Israel. Diz assim a palavra: então subiu Naás o amonita e sitiou a Jabes Gileade, uma cidade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás o amonita lhe disse: com esta condição farei aliança convosco, que todos dessa tribo aí, vocês abrem os portões, eu entro, e vocês vêm com o olho direito de vocês na mão. Melhor, tem uma outra versão que diz: vocês vazam o olho dos filhos de vocês, das esposas de vocês e o olho direito de vocês. Com essa condição, eu faço uma aliança com vocês, porque praticamente morto vocês já estão, né? Imagine a atrocidade, imagine a repulsa daquele povo, a tristeza, a angústia, a insegurança. Eu pergunto para você, nos dias de hoje, não parece que nós estamos sendo invadidos e Satanás quer tirar a nossa visão? Ele não quer chegar e falar para nós como nós devemos fazer, a maneira. E o mais impressionante, esses homens, sabe o que eles fizeram? Eles, em vez de resistir a tudo isso, eles se entregam. Se você observar, fazer um estudo mais apurado de quem é Naás, né, no significado, naja, serpente, né? Agora, se você ver o começo do texto, diz assim: e subiu Naás, se levantou o dorso, né? Subiu como uma serpente, pronta para dar um bote. O texto fala que ele não invadiu, mas ele colocou terror. Ele ameaçou, ele só ameaçou. Satanás só ameaça. E nós começamos a correr. Nós já começamos a vazar, nós começamos a tremer na posição. Nós parece que não lembramos da aliança que nós temos em Cristo Jesus. Eles tinham uma aliança, todas as tribos tinham uma aliança que havia sido configurada para todas as tribos. Esta nação, a grande pergunta é: por que esses homens já se entregaram? Eles não resistiram, eles nem pensaram, eles já de antemão, né, não tinham entrado ainda na cidade, porque eles já resolveram se entregar. Diz aqui que os mais idosos, os anciões, os mais velhos, aqueles que não eram meninos na fé, né, aqueles que já tinham passado uma certa experiência, que já conheciam as tradições, que já conheciam a aliança, diz que os anciões falaram: espera aí, nós vamos enviar mensageiros para todas as tribos de Israel, para ver se realmente nenhuma delas sai ao nosso socorro. Se em 7 dias isso não acontecer, nós nos entregaremos os nossos olhos, dos nossos filhos e das nossas esposas na mão de você. Você faz conosco o que você bem entender, mas nos dá 7 dias. A confiança era tão grande que ele disse: pode ir, vai procurar ajuda. Diz que os mensageiros saíram, chegaram numa cidade chamada Gibeá de Saul. De lá vinha esse
personagem chamado Saul, que ainda não era rei, vinha com os bois, carregando os bois. De repente ele olha e vê todo o povo, toda a situação ocorrendo ali, pessoas chorando. Aí que entra dentro do texto, né? E o texto diz assim: e vindo os mensageiros de Gibeá de Saul, falaram estas palavras ao ouvido do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. Eles estavam chorando. Saul olhou aquele choro, que tem o povo que chora. Contaram a história para ele. Quando contaram a história para ele, algo interessante acontece. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu grande maneira a ira. Olha o que aconteceu. Aquele homem, quando ele recebe o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus naquele tempo só se manifestava para rei, para sacerdote e para profeta, para mais ninguém. Eles não tinham o que nós temos hoje. O véu está aberto para nós hoje. Hoje nós vamos direto ao Pai. Hoje nós não precisamos de intercessores. Hoje nós realmente somos aquilo que realmente a palavra de Deus, nós somos sacerdotes, nós podemos ir direto. Eles tinham ali na posição de Saul um rei, né? Também já estava profetizando. Ele faz algo interessante. Ele diz: o que é que está acontecendo? Então quer dizer que tem uma tribo lá que está cercada e nós aqui não fazemos nada. Às vezes a igreja parece que está apagada, está dormindo. Nós estamos com um irmão com um problema do lado ali, e nós estamos olhando para o nosso umbigo, estamos olhando para o nosso eu aqui. Neste momento, Saul, ele fica irado. E sabe o que ele faz? Ele se apossou, foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Ele sai da condição de um simples lavrador e ele se transforma num guerreiro valente e diz assim: assim vai acontecer com aqueles que não saírem atrás de Samuel, que é o profeta, e atrás de Saul. Assim vai acontecer com o gado de vocês. Assim vai acontecer com a casa de vocês. Assim vai acontecer com a condição de vocês. Sabe o que ele fez? Ele pegou os bois. Ele picou os bois, ele cortou os bois, ele sacrificou os bois. E ele mandou para cada tribo de Israel um pedaço da carne daqueles bois que ele tinha acabado de matar. Isso não te lembra nada? Um sacrifício vicário. A presença de Jesus no Antigo Testamento tipificando um tipo de Jesus ali, um tipo, né, de Messias, um tipo daquilo que haveria de vir. Ele já estava apresentando ali um sacrifício. Ele já estava convocando um sacrifício, uma aliança. Ela convoca. E sabe o que acontece? Aquelas pessoas, elas estavam tão preocupadas, diz a palavra de Deus aqui, que naquele momento, eles preocupados, os mensageiros preocupados, não sabiam o que falar. Diz a palavra de Deus que quando os líderes das tribos recebem esses pedaços de carne, quando eles recebem esse sacrifício, sabe o que acontece? Todo o povo, toda Israel e todo Judá já era um governo, já era um reino dividido. Reino de Israel e reino de Judá. Era depois de Salomão, onde se dividiram as tribos. Diz que no outro dia se reuniram 300 mil homens da parte de Israel e 30 mil homens da parte de Judá, pronto para a guerra, pronto para a luta. Sabe o que Satanás estava esperando? Que o povo ia se render. Para Satanás. Foi isso que Saul fez. Quando o Espírito Santo de Deus ele entra, quando o Espírito Santo de Deus ele toma conta de você, quando o Espírito Santo de Deus ele te capacita, que é o Espírito da graça, porque a graça que nós conhecemos é só um favor imerecido, né? A graça é muito mais que isso. Você vai viver uma eternidade e não vai saber ainda o que é a graça. Ela é mais do que isso. Ela se manifesta ali. Todo o povo, a palavra de Deus diz assim, que o povo, todas aquelas pessoas, né, contou-se, para o texto 9 ali, né, para o versículo 9, e com 8, contou-se em Bezeque, houve dos filhos de Israel 300 mil e dos homens de Judá 30 mil. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim dirás aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, aquecendo o sol, vos virá livramento. Ele monta 3 campanhas, ele monta
um exército dele com 3 tipos de pelotão, de batalhão. E ele vai atacar as pessoas. Quando eles estavam esperando, eu creio que Naás lá, aguardando, preparado para já dar o bote, de repente, Saul chega. Diz a palavra de Deus que até o aquecer do dia, ou ao meio-dia daquele mesmo dia, não ficaram 2 juntos. Sabe o que é não ficar 2 juntos? Se não ficou 2 juntos, é porque quando eles entraram dentro do arraial, do acampamento, a coisa foi tão feia, foi tão pegado ali, a guerra, a batalha foi tão violenta, que um procurava o outro e não encontrava, porque não tinha mais ninguém. Provavelmente foi todos dizimados. Irmãos, no final de toda essa história, Saul, ele é colocado como rei em Gilgal. O que é que eu queria falar a respeito desse texto? O que, para nossa aplicação nos dias de hoje, o que isso importa? Qual é a importância? O que tem esse texto a ver? Tem a ver a relação desta aliança. Eles tinham uma aliança com o Senhor Deus, mas parece que eles desprezaram esta aliança. Algo muito interessante que vem falar. Quem eram essas pessoas que habitavam nesta região de Jabes, Gileade? Era meia tribo de Manassés, aqueles que não quiseram entrar na guerra. Aqueles que, quando Israel estava em guerra, eles refutaram. E olha, que eles diz que eram soldados exímios, eles conseguiam acertar uma mosca a 50 metros com a lança. Eles, quando Israel foi para a guerra, eles viraram as costas para Israel. Eles não foram para a guerra. Quando eles não foram para a guerra, eles se apartaram do resto das tribos. Tanto é que eles nem atravessaram o Jordão, eles ficaram em Gibeá de Saul, em Jabes Gileade, que é uma região ao oriente do Jordão. Eles não atravessaram, eles optaram em ficar para esse lado. Eles não entraram na terra prometida. Todos aqueles que estavam ali, eles vieram em ajuda, né, querendo uma ajuda. Mas essa tribo, ela foi conhecida porque os soldados, depois que aconteceu essa guerra, eles foram atrás dessa tribo, porque eles iam dizimar essa tribo de Manassés. As 11 tribos iam para cima dessa tribo, mas eles não dizimaram, porque quando eles chegaram lá, eles encontraram o quê? Eles encontraram em Juízes conta essa história, eles encontraram 400 mulheres virgens. Eles iam matar, mas a proposta foi a seguinte: nós não vamos matar a mulher, não vamos matar você, mas nós vamos levar todas as mulheres virgens. Eles encontraram 400 mulheres virgens e levaram para Canaã. Quando você faz a associação desse texto, dessas 400 mulheres virgens, eu fiz um apanhado aqui do que é uma virgem, o que significa, o que denota isso. Pureza, castidade, limpeza, dignidade, ingenuidade, inocência, formosura, castidade, ingenuidade. Essa nação, essa tribo, ela representava, as mulheres dessa tribo, representava tudo isso. Ele representava um celeiro da inocência, da pureza. Essa questão de celeiro, que eu estou colocando, da inocência e da pureza, ela tipifica algo que nós podemos fazer uma associação, aonde a serpente se levanta contra a inocente, aquela que é pura, que é a igreja do Senhor, que somos nós. Ela se levanta contra a igreja, ela se levanta contra as autoridades da igreja, ela tenta. Por que é que ela deu 7 dias? Ela permitiu. Por que é que ela não atacou? Por que é que ela ameaçou? Por que olha, um adversário, ele não espera você. Satanás, ele não tem acordo com Satanás, não tem acordo. Não tem acordo com esse que tipificava o próprio diabo. Não tem acordo. Olha, o pastor, ele foi, né, do candomblé, conhecia, ele sabia as entidades, né? Ele se aproveita das pessoas, mas ele não cumpre com o seu compromisso. Ele não pensa em ajudar, ele quer destruir, ele veio para arrebentar. Mas por que é que ele não conseguiu avançar com essa cidade? Você vai dizer, porque o Espírito Santo de Deus realmente estava dentro dessa questão. E nós estamos aqui falando sobre a igreja. Nós estamos falando sobre a inocente que é adornada, que somos nós, que somos a igreja. Satanás, ele pode até levantar a cabeça dele, ele pode até se preparar, ele pode até querer dar o bote, mas ele não pode.
Porque existe um espírito dentro da igreja, existe um espírito que resiste, existe um espírito que foi colocado que ninguém pode tocar em você, ninguém tem o poder de olhar para você e dizer quem é você. O teu passado não diz quem você é, não determina quem você é. O médico não determina aquilo. Enquanto tiver um espírito dentro da igreja, existe ainda um poder dentro dela, e esse poder está à nossa disposição em função da aliança que temos. É uma palavra rápida, é uma palavra que nós não temos muito tempo de discorrer toda ela, mas veja algo muito interessante, que quando um espírito ele está agindo na igreja, está agindo num profeta, está agindo nos líderes de uma igreja, as pessoas, elas vêm aqui na frente e você vê o testemunho, você vê a coisa sair, você vê a coisa fluir, né? Não é pela força, não é pela nossa condição, não é pela nossa bondade, é pela misericórdia do Senhor, é pela graça. A graça, ela não é para quem pode, a graça não é para quem merece, porque esse povo aqui não merecia. Esse povo aqui não se juntou, esse povo se isolou, mas a graça do Senhor os alcançou. A graça, ela não é para quem pode, a graça não é para quem merece, a graça é para quem precisa. E quando você está precisando, pode ter certeza que um exército está pronto para se levantar, para tomar a tua causa. Eu quero que você curve sua cabeça, nós vamos estar orando pela tua causa. Eu quero que você lembre-se que você tem uma aliança. Mas antes disso eu queria fazer uma pergunta. Todos aqui receberam o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador? Tem alguém aqui que ainda não fez esta oração de aceitação? Ou tem alguém que nos visita aqui pela primeira ou pela segunda vez? Porque eu sou a segunda vez que estou vindo aqui. Achei um culto maravilhoso, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Até no louvor, quando você entra, você já sente a presença do Espírito Santo de Deus, você consegue sentir, você crê verdadeiramente, porque esses homens se alegraram quando eles tomaram conhecimento. Eles não ficaram imaginando, será que vai vir o exército? Não, eles se alegraram. Quando você realmente sente que a presença do Espírito Santo de Deus se faz em um determinado lugar, a tua causa não significa realmente aquilo que ela está dizendo. A tua causa já foi a partir do momento que você colocou os pés aqui dentro, que você atravessou aquela porta. E você não vai sair da mesma forma que você entrou, porque se você veio com essa proposta, você está no lugar errado. Você veio aqui para ser transformado, você veio aqui para receber cura, livramento, da mesma forma que essa tribo. Curva sua cabeça, vamos estar orando. Senhor Deus, querido e amado Pai, essa palavra ela foi muito rápida, Senhor. Eu não pude expressar, Senhor, aquilo, mas nem é o que eu quero. É o que o Senhor, Pai querido, veio trazer a este povo, Pai. Veio trazer a este pastor, Pai, que tem se dedicado, Pai, a esta causa, que o Espírito Santo de Deus tem um testemunho de vida. Nós não viemos aqui para exaltar homens, mas nós viemos aqui para exaltar o Teu nome na vida de cada um, porque cada um que está aqui, Senhor, tem, Pai, uma identidade bem determinada, Senhor. Tem, Pai querido, uma instrução, porque diz que a Tua graça, ela não só nos capacita, mas ela nos ensina, Pai, a combater as impiedades e as concupiscências, para que possamos, Pai, neste tempo presente e neste mundo, vencer todas as coisas e ser mais que vencedores, Pai. Eu quero que o Senhor coloque agora, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo aqui, Senhor, com essa palavra que foi estudada, Senhor, mas muito maior é o poder que está, Senhor, sobre ela, para curar, para libertar, para trazer, Pai querido, a sobrevivência do Teu povo, não através de uma vida, Pai, como no Antigo Testamento, as tribos, Pai, elas ali, Pai, sobreviviam. Nós temos uma vida em abundância, muito mais que vencedor nós somos, diz a Tua palavra, mas também diz, Senhor, que o final das coisas é melhor do que o princípio dela, e tenha certeza que o povo que entrou aqui, Senhor, vai sair muito melhor do que como entrou, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos para a honra, a glória do Teu nome. Obrigado por essa aliança. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus falou com você hoje. Quero ler uma palavra aqui que está em Apocalipse. Não precisa você abrir, eu vou ler. Apocalipse 12, 11. Ele, pois, vencerão pelo seu sangue, o sangue do Cordeiro, e pela sua palavra, do testemunho que deros. Nós vamos começar agora. A pastora Maria Elisa vai estar distribuindo para você o cálice do sangue. Ó, não é Santa Ceia,
é uma corrente que nós temos aqui, vencendo pelo sangue. Você que está em casa, pega aí um vinhozinho, pega aí o suco da vide, que nós vamos consagrar agora. Eles vencerão pelo sangue de Jesus. Tem coisas que é só pelo sangue, né? Quando o médico diz não tem jeito, Jesus dá jeito, né? Quando a minha mãe foi internada com câncer no pulmão e no coração, estava lá, diz, ó, condenada, vai morrer, não tem jeito. Jesus deu jeito. Pelo sangue do Senhor, as vidas são curadas, as vidas são libertas, as mentes são transformadas, né? É só pelo sangue do Cordeiro. Você crê nisso? Se coloque de pé. Maravilhoso Deus e eterno Pai, dentro da tua palavra diz, é pelo sangue. Nós estamos numa campanha aqui, Pai, vencendo pelo sangue. 7 sexta-feira, Pai, cada passo, crendo que o milagre vai acontecer. A tua palavra diz lá em Isaías 53:5 que enquanto o Senhor carregava aquela cruz, e que a chicotada ia arrancando o teu couro e o sangue ia sendo aspergido, pelas suas pisaduras, o Senhor levou todas as nossas enfermidades. Pedro 2,24 diz que pelas feridas do Senhor, nós fomos sarados. Eu creio, Jesus, que aquele que entrou aqui buscando uma cura, ao beber deste sangue, ele pode receber o milagre hoje, agora, aqui em casa, no leito no hospital. Nós temos testemunho vivo, Senhor. Isso já aconteceu. Agora, Deus, também está escrito que em Gálatas 3,13, que enquanto o teu sangue era perdido, o Senhor quebrou todas as nossas maldições. Eu creio, Jesus. O Senhor fez isso comigo. Aquele que beber nesta noite, aqui ou em casa, ou seja lá onde estiver, que toda maldição hereditária, paterna e materna, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que todo vínculo espiritual, todo encosto, todo espírito de loucura, de revolta, todo espírito de ansiedade, vai ser queimado agora. Todo nervosismo vai ser queimado agora. E eu estou profetizando. Um milagre vai acontecer na minha vida e na vida do meu irmão, através deste suco da vida, que a partir de agora se transforma em nome do Senhor Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, da nova e eterna aliança. Nós consagramos, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para a comunhão, restauração, cura e libertação, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Poder participar. Mas antes de beber, fala para ele para que você está bebendo. Qual é o milagre que você veio buscar. Amém? Poder participar todos vós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquele que é fiel até o pouco, ele coloca no muito. A Bíblia diz que os fiéis comerão o melhor desta terra. Vou pedir para a pastora hoje orar pelos dizimistas da casa de Deus. Você que está em casa, continue nos ajudando. Continuamos pagando o aluguel, a água, a luz, os pastores. Continue nos ajudando. Precisamos da sua ajuda. Aqui você... Como é o nome da pastora? Eliane. Aqui você nos ajude também, em nome do Senhor. Manter essas portas abertas. Eu sou testemunho vivo de que aqui a oração faz efeito. Né, Alcione? Eu sou prova viva. Minha mulher orou 6 anos aqui por mim. Se eu estou aqui pregando para você, é porque Deus está aqui. Amém? Vamos consagrar nosso dízimo, nossas ofertas agora. Pastor Eliane vai estar consagrando em nome do Senhor. Querido Deus, amado Pai, aqui está um povo que te ama, Senhor,
que tem investido, Senhor Deus, na sua casa, Pai, para que vidas sejam alcançadas, Senhor Deus. Ó Pai, são sementes que nós lançamos, Senhor Deus, com a certeza que elas vão frutificar, Senhor. O Senhor conhece a condição de cada um, Pai. O Senhor sabe o desejo do coração de cada um, Senhor. Mas é com alegria que nós semeamos no Teu reino celestial, Senhor. Porque não falha, Senhor, de forma alguma. É um investimento, Pai querido, certeiro, Pai. Todo aquele que lança no Teu reino, Senhor, jamais será decepcionado, Pai. Porque colherá abundantemente, Senhor Deus, não só na área financeira, mas na área espiritual, na área familiar, Senhor, porque esse é o nosso Deus, Pai, e nós lançamos a Tua semente, Pai, no Teu reino celestial, Pai, porque foi o Senhor que deu, o Senhor que nos capacitou, Pai, e com alegria nós lançamos as sementes no Teu reino. Amém, Senhor. Podeis sair do seu local, trazer seu dízimo, a sua oferta. Você em casa, está aí, na sua telinha, o Pix, a transferência aí. Nos ajude em nome de Jesus. Precisamos de você. Meu amado irmão Robson, lá de Brasília, Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço para você, para sua esposa e para sua filhinha. Está vendo essa mesa aí? Teve aqui senta um pouquinho aí. Teve aqui uma campanha, a unção da fronha. Naquele tempo que a minha mulher orava para mim. Ela trouxe a minha fronha e colocou ali. Sabe o que aconteceu? O pastor ungiu, ela levou, colocou a fronha no meu travesseiro. Quando eu fui dormir, que eu coloquei a cabeça, me deu uma coceira na cabeça. Uma coceira tão grande que eu cheguei a sentar na cama e coçar com as duas mãos. Olhei para ela, ela dando risada. Eu digo, Polaca, você jogou pó de mico aqui? Ela disse, não. E por que você está dando risada? Ela disse, vê essa coceira aí, esquisita. A verdade é o seguinte. Você não sabe a influência espiritual que passa na cabeça de um alcoólatra, de um viciado, de um revoltado, de um drogado. É muitos demônios falando na nossa mente. A unção daquela fronha tocou na minha cabeça, já deu um efeito sobrenatural. Os demônios começaram a bater em retirada, a parar de falar na minha cabeça. Mas isso é coisa do homem, não é nada. Atos dos Apóstolos diz assim, e Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, que até os lenços aventais, que se levava para casa, colocava sobre o enfermo era curado. Colocava sobre o endemoniado, ele era liberto. Paulo está lá em cima, mas o Deus de Paulo está comigo e com você agora. Aqui não tem mais Paulo, mas tem o Lima, né? Tem o Josinei, tem o Rafael, tem o Jimmy Clay, né? Tem a Néa. Aqui tem muitos vasos que Deus usa. E Ele vai te usar agora. Quando dois de vós ligaram lá embaixo, será ligado no céu. Quando dois de vós pediram alguma coisa aí embaixo, será feito que meu Pai que está no céu. Estende a mão aqui para a mesa agora. Vamos profetizar a libertação, amém, a cura, Jesus, a restauração, o milagre sobre cada vida aqui e os pedidos de oração. Amém, querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te apresentamos, meu Deus, esta mesa, meu Pai, na qual, meu Pai, tem muitos objetos, meu Deus, tem nomes, há fotografias, há chaves, a água, Senhor da glória, há tecido, meu Senhor. Deus querido, eu te peço, desce com tua unção agora, meu Pai, sobre cada objeto, meu Senhor. Desce com tua unção agora, Senhor, e contempla agora cada pedido, cada fotografia, meu Pai, cada pedido de oração, meu Senhor da glória, deste homem, desta mulher, meu Pai.
clamando a Ti, meu Pai, pelo milagre, meu Senhor da glória, pela uma cura, pela uma restauração de casamento, pela uma libertação do filho, meu Pai. Em nome de Jesus, contempla agora, meu Senhor, e ministra a vitória, meu Pai. Entrega a vitória para este povo que clama, que ora, meu Pai, em nome de Jesus, Deus maravilhoso. Nós oramos, meu Pai, crendo na vitória. Nós oramos, meu Pai, que o Senhor já está ministrando agora nesta casa, neste lar, na vida desta pessoa, meu Pai, em nome de Jesus. Eu não sei qual é o pedido desta pessoa, mas o Senhor sabe, pois o Senhor está contemplando agora que seja feito, meu Pai, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Clementino, quero orar aqui. Estende a mão lá para a tua casa. O missionário Clementino vai estar agora orando, intercedendo para que seja um final de semana abençoado. Soberano e eterno Deus, pela graça, pela gratidão aqui estamos. A palavra diz, Senhor, que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Leva o seu povo, amado Pai, que está saindo agora, meu Pai, que ouviu a palavra, que encheu a sua alma, o seu coração espiritualmente. Nós oramos que a palavra diz, Senhor, que está ligado na terra, está ligado no céu. E também a palavra diz, Senhor, Todo-Poderoso, que a palavra diz que muitos serão chamados, poucos escolhidos. E você, meu amado irmão, que está aqui, está na sua casa, você é aquele escolhido de Deus. Deus tem propósito na sua vida. Deus vai mudar a sua história. Eu peço, amado Deus, que leve o seu povo em segurança. Esses que vão pegar o carro, que vão pegar conduções, ônibus, colocando os seus anjos poderosos, meu Pai, ao lado do carro, ao lado dos seus filhos, guardando e protegendo, poderoso Deus, abençoando os lares das famílias que estão aqui, que estão em casa, para que possa ter um final de semana agraciado, abençoado pela unção do Espírito Santo. Gratidão, gratidão, amado Deus, pelo culto desta noite. Abençoe o mensageiro que trouxe a palavra, a sua esposa, o pregador, a pregadora, o pastor Lima, você, meu irmão que está aqui. A sua história vai ser diferente a partir de hoje. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus, que possamos ir em paz e com a gratidão de Deus em nosso coração. Amém e amém. Amém. Amém, amados. Põe a mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Vão em paz, que Deus abençoe. E até sexta-feira, vencendo pelo sangue. Que Deus os abençoe. Um excelente final de semana. Uma semana abençoada em nome do Senhor.